coração da igreja, outros corações são transformados, santas verdades são aprendidas, testemunhos compartilhados. A transformação exige a entrega de homens e mulheres consagrados, e o compromisso de fiéis obreiros, professores apaixonados. Vou mantendo o meu foco na missão, com o corpo, a alma e o coração, repartindo as santas lições de amor, enviadas do céu pelo Salvador, e a paixão que eu sinto por ensinar, muito embora impossível de comparar, se assemelha em vontade e intensidade ao amor com que Deus escolheu amar. A transformação exige a entrega de homens e mulheres consagrados, e o compromisso de fiéis obreiros, professores apaixonados. Vou mantendo o meu foco na missão, com o corpo, a alma e o coração, repartindo as santas lições de amor, enviadas do céu pelo Salvador, e a paixão que eu sinto por ensinar, muito embora impossível de comparar, se assemelha em vontade e intensidade ao amor com que Deus escolheu amar. E a paixão que eu sinto por ensinar, muito embora impossível de comparar, se assemelha em vontade e intensidade ao amor com que Deus escolheu amar, ao amor com que Deus escolheu amar. Olá, querido amigo, querida amiga, que alegria ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao curso Professores Apaixonados, edição 2025. Estamos aqui neste local, nesse podcast, para que você possa ser aprimorado, capacitado, para que você possa realmente ser uma bênção aí na sua igreja. Lembrando que esse curso é para os professores da Escola Sabatina, para aprimorá-los, para capacitá-los, mas esse curso também é para você que, quem sabe, pode ser um professor da Escola Sabatina. É para o seu desenvolvimento, é para a sua capacitação, e eu tenho certeza que será um momento de muito aprendizado. Esse daqui é o segundo módulo, porque o primeiro módulo foi dirigido pela União Sudeste Brasileira, pelo pastor Marcos. Então agora nós iremos ter aí 4 aulas nas próximas semanas, e você é mais do que bem-vindo a participar. Aproveite esse momento, compartilhe esse link com o máximo de pessoas, para que realmente o máximo de pessoas sejam beneficiadas com todo o conteúdo que foi preparado aqui. E é claro, eu preciso agradecer você, líder da Escola Sabatina, que tem nos ajudado muito, divulgando, promovendo esse curso, para que muitas pessoas realmente possam contribuir na pregação do Evangelho através da Escola Sabatina. Antes de apresentar aqui os nossos convidados especiais, deixa eu falar um pouquinho desse material aqui, ó, que foi preparado com muito carinho, esses livros, porque quem sabe você está assistindo
essa primeira aula do segundo módulo aí na sua classe de professores. Nós preparamos esses livros aqui e muito daquilo que a gente vai falar aqui foi retirado desses conteúdos aqui. E você pode adquirir esse material para usar aí na classe professores. Imagina só, usar pelo menos cada livro desse daqui, estudando aí, refletindo, lendo a cada trimestre. Então, ó, é só você fazer contato comigo, entrar no grupo. Nós temos um grupo de WhatsApp para líderes e professores e aí eu posso conseguir para você esse fantástico material, tá? Muito bem, deixa eu apresentar aqui os nossos convidados. Gente, nós estamos recebendo aqui convidados muito especiais. Aliás, o tema de hoje é: qual é a importância da escola sabatina para as novas gerações? Eu estou aqui com grandes especialistas da área, aqui do nosso campo. Eu vou começar aqui com o meu amigo, pastor Felipe. E aí, meu bom, beleza? Alegria Como ter é que você, tá? meu brother. Ô, Tudo alegria bem? nossa. Tudo bem, pastor Janderson? Tá animado? Ô, sempre. Ainda mais pra gente dar uma fortalecida na classe de jovens. Conta com a gente aí. Legal, pastor. Obrigado pela presença. Estamos recebendo aqui o nosso líder para a área de desbravador, aventureiros, pastor Udilei. Obrigado pela presença, meu amigo. Eu que agradeço o convite, pastor Janderson. Deus seja louvado por esse movimento. Estamos juntos aí para fortalecer, perdão, para fortalecer a nossa juventude, as novas gerações com a palavra de Deus e ajudá-los de alguma forma aí nesse treinamento. Vai ser muito bom. E, pastor, está chegando aí o Campuri, né, rapaz? Ô, rapaz. Vai ser quando aí? A galerinha já tá a 1000, né? Mês de julho, nós faremos ali um grande evento, 5 dias, os meninos estarão ali acampados desde a quarta-feira, e aí eles estão ali na movimentação, correndo atrás ali de recursos para poder garantir ali o ônibus, garantir ali as inscrições, e vai ser um grande movimento. Que legal. Obrigado pela presença, pastor. Nós Estamos juntos. fizemos uma grande parceria. Aliás, todos nós fizemos uma grande parceria ano passado com o Maná, né? E no clube, especialmente, nós fizemos ali o Arganel. Foi uma festa, os meninos ali fazendo a assinatura da lição. Bom demais ter você aqui com a E gente. esse ano a parceria continua, né, Vai mano? continuar, meu amigo. Estamos Aqui aí não para, providenciando agora não. os trunfos, né? Os do Projeto trunfos. Maná. Aí já fica aí a dica para os nossos professores. Vou mandar um recadinho para eles aqui. Os nossos professores aí da classe de adolescentes e juvenis, que estão vinculados também ali ao clube. Fiquem aguardando aí. Daqui a pouco a gente vai compartilhar com vocês aí o trunfo do Projeto Maná para aqueles meninos e meninas que fizeram ali a assinatura da lição, a parceria com a Escola Sabatina. Show de bola. Obrigado, pastor. E temos aqui também a nossa querida amiga, professora Lídia, Olá! que é a nossa líder na área do Ministério Infantil, adolescente, né? Que bom ter você aqui com a gente também. É um prazer, uma alegria, uma satisfação estar aqui hoje. E também gostaria de saudar as minhas meninas, os meus meninos, Isso aí. professores. Que Deus abençoe e continue usando eles para esta causa. A Escola Sabatina é realmente do coração. Que legal. Gente, que bom ter vocês aqui. Feliz mesmo. Pastor Dilei, faz uma oração pra gente iniciar aqui o nosso tema. Vamos orar então. Santo e eterno Deus, amantíssimo Pai, quão bom, Senhor, estarmos em Tua presença, quão bom é termos o privilégio de termos a tecnologia a nosso favor, para que, dessa forma, o nosso grupo de professores apaixonados pelo Senhor possam ser capacitados para melhor servir ao Senhor e atender também, ó Pai, as demandas da Escola Sabatina em cada faixa etária que nós temos ali na igreja. Continue abençoando, ó Pai, a nossa igreja, abençoe esse momento que teremos aqui de bate-papo, de conversa sobre esse tema tão relevante que são as novas gerações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amigos, vale a pena ressaltar que, ao concluir esse curso, nós iremos fazer uma linda formatura. E como é que funciona aqui no nosso campo? A gente faz o curso em um ano e no ano seguinte a gente faz a celebração de formatura, onde nós vamos entregar um lindo certificado para você. Aí você pergunta, mas pastor, eu já participei de uma formatura passada. Não tem nenhum problema, né? Todas as vezes que a gente faz um curso, uma faculdade extra, a gente tem aquela celebração, a gente recebe o diploma e tal, e a gente quer certificar você. Vai ser muito legal você participar dessa formatura. Em breve a gente vai dar mais detalhes de onde vai ser, o dia, tudo certinho, tá? Bom, como vocês sabem, o nosso tema de hoje é a importância da escola sabatina para as novas gerações. Amigos, a gente vive hoje um desafio, né, como igreja, que é a gente manter os nossos jovens, a gente manter uma identidade missionária, doutrinária para os nossos jovens. E a gente sabe que a escola sabatina, historicamente falando, ela tem uma importância muito grande,
né? A Escola Sabatina ela começou praticamente quando a igreja foi fundada. Aliás, até antes da igreja ser fundada, a Escola Sabatina já existia. Inclusive, que a primeira lição foi escrita diretamente aos jovens, né? Tiago White escreveu a primeira lição voltada para os jovens. Então, Escola Sabatina e os jovens tem tudo a ver, né? A Escola Sabatina ela ajuda demais. Eu queria perguntar para você, Pastor Felipe, qual que é a importância da Escola Sabatina nesse processo de discipulado, de amadurecimento espiritual para a nossa juventude? Talvez, pastor Janderson, o que a gente esquece, né, quando a gente pensa em questão de discipulado e tal, é que o que faz alguém ficar na igreja. Então, tipo assim, a gente está na igreja por causa do clube, né, por causa do Ministério Infantil, Inovitim e tal, ou questão, às vezes, vai ter uma camp e tudo mais. Mas vamos pensar o seguinte, o que acontece com o menino que ele está na igreja por causa do clube? Quando ele faz 16 anos, o clube acaba, ele sai da igreja, acabou. Porque ele só estava lá por causa do clube. Quando é por causa de uma Olimpíada, uma atividade do Ministério Jovem. Então, assim, às vezes o problema da gente ter uma alta evasão de membros, né, apostasia na nossa faixa etária, é que a gente não está fazendo a galera se firmar na igreja pelo motivo certo, que é a questão da doutrina. O que faz alguém permanecer na igreja não são as atividades do dia a dia auxiliares que a gente tem. O clube vai ser uma atividade auxiliar, o Inovitim, a questão da sociedade de jovens. O que vai fazer alguém ficar na igreja é a doutrina. Por quê? Vai chegar uma fase em que a igreja vai bater na pessoa, porque ela vai ter uma postura que vai precisar ser corrigida. Vai chegar uma fase em que a gente se sente um pouco que meio que afogado pelas preocupações da vida. As coisas não vão ser do jeito que a gente gosta, então você vai pegar uma sequência, às vezes, de você ir na igreja, o culto não ser inspirador. Sim. Então, assim, o que faz alguém ficar é acreditar que ser adventista é um estilo de vida. Uhum. É a coisa certa, é a ideia do remanescente e tudo mais. Então, eu queria até que a gente pensasse por que a gente está na igreja. Se a gente for ver um denominador comum, é a questão da doutrina. Você olha e você pensa, não, peraí, não tem uma igreja que eu vou me ajustar, porque... Não tem isso aqui, não tem essa questão do sábado, não tem essa questão aqui do santuário, não tem essa questão aqui do estilo de vida, a alimentação e tudo mais. Então, quando a gente pensa de que a apostasia que a gente tem alta é porque as pessoas não têm uma base doutrinária sólida, aí agora eu queria falar com você, que é professor e está acompanhando a gente. O pessoal que é da sua classe, você tem aproveitado esse momento da escola sabatina para aprofundar os jovens, adolescentes, as crianças dentro da doutrina adventista, ou você só está pegando aquilo ali como uma responsabilidade, eu tenho que entregar todo mundo 10 e 10 e acabou. Uhum. Então, essa é a importância. Um adventista, ele só fica na igreja por causa da doutrina, e a escola sabatina é esse processo de doutrinação. Legal. Né? A gente pensa, por exemplo, vamos pegar ideologia. Por que alguém permanece até a morte ali firme num partido? Seja o Partido Comunista, ou seja um partido de direita, ou seja um partido de centro. Porque ela internalizou aqueles conceitos. A ideia ali que você seja esquerda, direita ou centro, os conceitos ali ficaram tão entranhados dentro do coração da pessoa que a vida dela começa a ser construída em torno disso. A escola sabatina é a gente ajudar os alunos, principalmente jovens, adolescentes, crianças, a construírem a cosmovisão de mundo, a vida, estilo e valores em cima da crença adventista do sétimo dia. Ô, Pastor Felipe, então seria mais ou menos assim, a escola sabatina ela contribui o jovem a entender a sua identidade É a como principal cristão, forma de construção. para que ele está no mundo, qual que é o propósito dele. Isso mesmo. A escola sabatina ajuda nesse ponto. Sim. Porque é um espaço ali de estudo da palavra, né? E é na palavra que a gente vai ver isso. Né? Não, e eu até vou te dizer, até o desafio aqui. Dificilmente você vai ver alguém que estuda a lição diariamente, 7, se apostatar da igreja. Exatamente. Exatamente. Muito bom, pastor. Professora, eu sei que você tem uma experiência vasta na área da pedagogia, esteve trabalhando por um bom tempo nessa área pedagógica, né? Que estratégias pedagógicas podem ser usadas para envolver melhor, né, os juvenis, os adolescentes na escola sabatina? É uma galera que tem que fazer um trabalho especializado, tem que ter um tato, tem que ter uma criatividade.
Que dicas que você poderia dar nesse sentido? Bem, primeiro um ambiente acolhedor, né? O pastor Felipe falou sobre identidade. Toda criança, todo juvenil e todo adolescente, ele quer ter uma identidade, ele quer se sentir pertencente a um ambiente. Então, criar um ambiente onde essa criança, esse menino, essa menina consiga se expressar, consiga participar de forma ativa, por exemplo. Por isso que hoje a gente temos as aberturas das nossas bases. Aconselhamos que, além da sala da Escola Sabatina, que eles abram as bases do Inovitim, a classe do Sou Mais em Cristo, que é para eles participarem de forma ativa nesse processo. Né? Então, às vezes, por exemplo, o professor ele quer ser o único protagonista. E aí acaba deixando com que o menino fique só observando, não participe daquele momento. Mas, pelo contrário, o jovem, ele gosta de participar, né? Ele gosta de se sentir pertencente, se sentir ativo dentro ali do momento da lição da Escola Sabatina. Então, uma estratégia é usar os dons e os talentos desses meninos para isso. Então, por exemplo, o menino que não tem condições ali e tem dificuldade para falar, para passar a lição da Escola Sabatina, mas ele pode cantar, ele pode fazer uma dinâmica diferente para aquele momento da classe. Perfeito. Né? Então, são estratégias que são importantes para ele. Uma outra estratégia pedagógica também que a gente utiliza muito, na escola também, e na igreja, a gente vê muitos já fazendo isso, é a gente levantar perguntas de comando para esses meninos. Então, levantar problematização, baseados no estudo da história da semana com a realidade que eles vivem, na escola, na família, né, ali no bairro deles, onde eles têm contato com outras pessoas. Então, isso ajuda muito também. Que legal. Uma outra forma, pastor, de a gente estimular esses meninos a estudar é que eles gravem vídeos. Eles adoram gravar vídeos, por exemplo, mini vídeos, sobre o resumo da lição da Escola Sabatina. Com isso, ele passa menos tempo em frente às telas, às redes sociais, aos jogos, aos games, e se dedica mais para que no sábado ele consiga transmitir isso de forma satisfatória para os colegas. E aí ele vira, querendo ou não, um exemplo para que os outros façam. Isso tem acontecido muito nas nossas classes de adolescentes, a gente tem visto isso, as igrejas repostando e eles super animados. É uma forma também deles estudarem com mais frequência a lição da Escola Sabatina. Gente, olha que top. Que dicas preciosas para você, quem sabe, colocar em prática na sua igreja, com essa galerinha. Então, assim, ó, acolher, Isso né? mesmo. Dinamizar e desafiá-los, às vezes gravar um videozinho, alguma coisa assim. Fantástico, gente. Ideias, assim, muito boas para realmente fazer com que eles se envolvam ainda mais com a Escola Sabatina, com as unidades infantis, dos adolescentes, por aí vai. Muito bom. Pastor Dilei, como líder de desbravadores, qual é a sua percepção sobre o papel da Escola Sabatina na formação espiritual dos nossos juvenis e adolescentes? A gente sabe que os nossos desbravadores, eles são assim, bem disciplinados, né? Assim, é algo assim, fantástico. O clube, para minha vida, me ajudou demais. Eu li a primeira vez a Bíblia inteira por causa do clube, quando eu era menino, né? E eu sei dos efeitos que isso trouxe para a minha vida espiritual. Mas, na sua visão aí, qual que é a importância do clube nesse sentido? Muito bem. Os oradores têm um papel muito importante para eles com relação às classes bíblicas, né? O foco ali do clube é a classe bíblica. Semana a gente estava conversando um pouquinho sobre isso com alguns diretores e a gente tocou nesse assunto, né? Que o menino, se ele conseguiu entrar no clube de aventureiros, com 6 anos, ele vai estudar a Bíblia pelo menos 10 vezes. 10 estudos bíblicos ele vai fazer. Olha aí. E quando a gente fala agora sobre a Escola Sabatina vai ser o primeiro contato desse desbravador, desse aventureiro, principalmente que não é adventista, com a igreja. Porque ele fez amizade ali na unidade dele. Ele estudou a Bíblia ali junto com a sua unidade. Tá, ele estudou a Bíblia, mas ele tem que ir para onde agora? Se ele quer tomar uma decisão ao lado de Jesus e quer pertencer a uma congregação, uma igreja, qual que vai ser a porta de entrada para isso? A Escola Sabatina. Porque a unidade dele já pertence a uma Escola Sabatina. Então ele vai convidar o amiguinho dele. Lá na minha igreja, todo sábado de manhã, a gente tem um encontro lá. A gente não faz a classe bíblica aqui no clube, mas a gente tem também lá na igreja e tal. Então, a Escola Sabatina é a porta de entrada, principalmente para esses meninos e meninas que não são adventistas, né? Ou que a família não pertence à rede adventista, à igreja adventista. Então, é muito importante. E quando ele chega lá na igreja, ele percebe que é a mesma coisa que ele estava aprendendo lá dentro do clube, né? Ele chega na Escola Sabatina ali, principalmente ali para os juvenis e adolescentes. Aí ele vai ter um momento de louvor, vai ter aquele momento de confraternização.
Aí entra o papel super importante agora do professor, que tem aquela dinâmica, né? Aí vem aqui as dicas da professora Lídia, para poder acolher essas crianças, esses adolescentes ali, para que as amizades ali sejam fortalecidas e quando eles vão recapitular a lição, ele vai ficar assim, poxa, que legal isso aqui, como é que eu faço para ter isso também? E aí vai ser apresentado ali os manuais que a gente tem, os estudos, e vai ser uma extensão agora daquilo que ele já aprendeu no clube. Então, eu vejo a Escola Sabatina com uma relevância muito grande para esses meninos e meninas, tanto para aqueles que já são adventistas, já têm um convívio ali desde que, a maioria desde que nasceu ali com os pais, mas principalmente para essa gurizadinha que através do clube tiveram o primeiro contato com Deus, tiveram o primeiro contato com Jesus e agora precisam no coração ter uma igreja para poder congregar e aí entra a Escola Sabatina como essa porta. Fantástico. E é uma galerinha que gosta de ser desafiada, né? Você Muito, chega assim, você fala assim, você consegue decorar esse verso, trazer semana que vem? Eles vão lá, decoram. Ó, você pode passar a lição da segunda-feira, né? Aí a criança vai lá, ela se esforça, ela estuda. Então, realmente assim, é muito importante. O clube realmente contribui demais para a formação espiritual das nossas crianças, né? Bom demais. Pastor Felipe, é claro que a escola sabatina, ela enfrenta desafios quando se trata das novas gerações. Para você, quais são os principais desafios que a escola sabatina enfrenta para ser de fato relevante para as crianças, adolescentes e jovens? Beleza. Eu acho, pastor, a gente poderia pensar, quem sabe, 2 ou 3, né? A primeira coisa que a gente pensa em relevância é o seguinte, como isso vai se tornar útil no meu dia a dia? Como isso vai se tornar aplicável no meu dia a dia? Tem uma citação de Ellen White que ela fala que o evangelho, ele encontra aonde a gente está e ele eleva a gente. O que eu percebo que acontece em muitas igrejas? O pessoal, ele vem com os ensinamentos aqui assim, muito longe do pessoal. Então, se tornam coisas extremamente abstratas. Eu queria até desafiar você que está acompanhando, que é professor, e pensa o seguinte, quando a gente ensina, por exemplo, o juízo investigativo, você já reparou que a gente ensina um negócio que muitas vezes fica totalmente complicado, abstrato, que muitas vezes gera o medo, e que o jovem e a criança que está ali, ela pensa, cara, como é que isso aqui vai se tornar uma boa nova, né? Um evangelho para a minha vida? Então, acho que o desafio para a gente que é professor é pensar, beleza, vou pegar aqui um conceito de juízo investigativo, por exemplo. Como é que eu vou tornar isso aqui prático para os adolescentes e jovens? Então, vamos pensar aqui na questão dos jovens. A gente tem muitas vezes aquela questão toda da injustiça, né? O jovem, ele tem isso muito forte dentro dele. Então, o juízo investigativo, ele fala de que toda a injustiça do mundo, Deus ele não vai passar pano, ele não vai deixar aquilo passar como se nada acontecesse. Não, Deus ele vai botar um ponto final na maldade, nos regimes opressores, nas pessoas que são ruins, que atrapalham a vida dos outros nesse mundo. Quando você pensa nas crianças, a gente tem aquela questão seguinte de ser aceito, né? Será que eu sou bom o suficiente? E o que o juízo ele aponta para a gente? De que no momento que a gente entra no juízo, entra quem já morreu, né? Mas, assim, quem é o nosso advogado? É Jesus, que é o juiz. Na cultura bíblica, você não tinha essa questão do juiz de defesa. No tempo de Israel, o juiz, ele era o advogado de defesa. Essa coisa de que todo mundo é inocente até que se prove o contrário, é da cultura hebraica. Então, assim, se o juiz é aquele que defende o que entra no juízo, no julgamento, para a criança a gente tem que entender o seguinte, Deus não está lá do céu fiscalizando sua vida para te mandar um machucado quando você erra, mas ele está olhando para você e ele está vendo naquilo que ele pode te ajudar, naquilo que ele pode te ajudar a crescer e tal. Então, assim, pastor, mas ainda não é a doutrina, a teologia. Mas não adianta você vir aqui em cima. No dia a dia, isso não se torna prático. Outra coisa, a gente tem uma geração que quer sentir útil. Então, assim, para você que está acompanhando a gente, você tem sala, né, de adolescentes, de primários, de juvenis, do hall, sala dos jovens. Não bota todo mundo junto, principalmente jovens e adolescentes. Tem que estar todo mundo lá para começar a escola sabatina para dar volume. Não, deixa eles começarem já a partir das 9 da manhã e aí ali você bota um ministério de louvor. Pode ser um violãozinho, uma coisinha simples, mas eles estão cantando, estão se tornando úteis e tal.
sentirem que fazem parte. Se eu sento e fico o tempo todo só vendo a coisa acontecendo, o que isso se aplica para mim? Nada. A Ô, última... pastor, e desculpa te Uhum. interromper, só para abrir um link nisso daqui. Assim, acho que é importante também, às vezes, tomar cuidado até com as idades, porque às vezes a gente encontra algumas igrejas que acabam misturando, né? Isso aí. Jovem com adolescente. E, Então tem- e não querem soltar, Exato. né? Então, assim... E aí os mais novos ficam incomodados, às vezes, de estarem ali, né? Querem se expressar, É. querem falar alguma coisa, mas se sentem... Justamente. né? Não, eu até falar, qual é a orientação que eu passo para os diretores? Até na classe dos jovens mesmo. Se tem como você ter duas, faça uma com o pessoal que está ali de 16 a 22, 23, e uma do pessoal mais maduro, ou que já é casado e tal. E por quê? Aí a relevância é, se eu tenho que trazer para o dia a dia os ensinamentos da lição, e se eu tenho públicos diferentes, eu vou ter uma dificuldade. Sei que uma igreja menor vai ser mais difícil e tal. Exato. Mas, assim, a última coisa que eu queria pontuar aqui na questão de relevância é o seguinte: não tenta competir com a Globo, com a Netflix, Sim. com... eu vou fazer aqui entretenimento. Eu vejo que, às vezes, a gente perde muito tempo com, tipo assim, tentando ser engraçado, tentando ser legal. Se a gente gasta um pouco mais de tempo pensando como eu vou tornar isso aqui algo claro para os jovens, você começa a ter o coração deles aberto, porque o poder não está em você, está na palavra de Deus, mas ela tem que ser comunicada de uma forma que faça sentido. É o que Jesus fazia, né? É o que Sim, Jesus fazia. Trazia a doutrina de uma forma muito simples para as pessoas que ali estavam, através de parábolas, de ilustrações. E a gente precisa fazer o mesmo. Perfeito. E essa parte que o pastor Felipe comentou aqui, de envolvê-los no processo, isso é muito importante. A maioria deles, principalmente agora para a nossa área, né, Lídia? Sim. De adolescentes e juvenis, eles não vão ter coragem de ir na frente da igreja para cantar, para Não. falar. Tem muitos ali que têm talento de até tocar um violão, tocar um carrom, tocar um instrumento musical, mas na frente da igreja, aí tem lá 100 pessoas, 200 pessoas assistindo, eles vão ficar incomodados, vão ficar envergonhados. Agora, na classe ali, aí o professor consegue ali envolvê-los e tal, para ele tocar uma música, para ele ler o verso da semana, para ele só ler um trechozinho ali da lição, ele vai se sentir parte do processo e aí vai ser totalmente relevante. E a classe da Escola Sabatina não se resume apenas à lição, né? Isso. Então, toda essa parte da recepção ali, imagina, um adolescente fica ali na recepção para Exato. os seus amigos chegarem. Aí ele convidou um amiguinho que não é, quem sabe, adventista, e ele vai ficar ali na porta esperando, e aí vai dar um abraço e tal. Então, envolvê-los nesse processo, usando os dons, os talentos e tal. Quando a recapitulação da lição for acontecer, não, o coração da criança, do adolescente, do jovem já vai estar aberto. Com certeza. Gente, esse ponto que o pastor Dilei falou é muito interessante. Eu acho que, dentre tudo isso que o pastor Felipe mencionou e tal, dos desafios, eu acho que um grande desafio que a gente tem é a gente ir um pouquinho além das paredes da igreja. Ou seja, às vezes a gente quer... Isso serve para os adultos também. Sim. Às vezes a gente acha que escola sabatina se resume apenas ali no sábado de manhã. E não. A escola sabatina, ela vai muito além disso. Então, por que não, às vezes, você, que é professor de jovens, enfim, de adolescentes, crianças e tal, às vezes marcar alguma coisa ao longo da semana, um pequeno grupo, às vezes um encontro social, né? Confraternização, algum lanche, alguma coisa, enfim. O junta-panela, que o grupo junta-panela, gosta comida, coisa boa. é isso aí. Fazer alguma coisa, uma caminhada juntos, um piquenique juntos. Uma coisa que fuja um pouquinho só ali do ambiente do sábado de manhã. Eu acho que isso pode ajudar bastante também, né, pastor? Não, e até eu vou te falar, pastor, quando a gente pensa, às vezes, sabe o que é o problema da escola sabatina? A gente quer botar tudo que a gente poderia fazer durante a semana num momento de 40 minutos. Uma coisa que eu vejo que o pessoal é uma ferramenta essencial, visitação. O professor, quando ele começa a visitar os alunos da classe, Perfeito. ele vai chegar no coração deles de uma forma que, vamos lá, qual adolescente que vai abrir numa classe de que às vezes está sofrendo um abuso, né? Exato. É um jovem que vai abrir numa classe de que ele está perdendo a fé. Uhum. Só que nessa visita no particular, e assim, você que é professor, eu acredito que a gente não vai ter classes de mais do que 20, né? Crianças, adolescentes e tal. Você pode estar, naquele momento, fazendo um elo com os pais, quando são os menores, entendeu? E aí você começa a ganhar o coração dele, porque quando você for agora falar, ele vai falar, peraí, ele se importa comigo, ela se importa comigo. Então, o coração se abre para isso. E, gente, vamos relembrar aqui, que a gente até dá uma gugada aqui também.
O juvenis é primário. Vamos começar rol do berço. Rol do berço vai até a idade. Só de 0 a 3 anos de idade. 3 anos. Isso. Aí vem jardim da infância. Isso, 3 e 4. 3 e 4. Aí depois vem Isso. primários. 5 e 6, desculpa. Jardim da infância até os 6 anos. 6. Depois vem primários, de 7 a 8 anos. Depois vem juvenis. E depois juvenis de 12 a 13. 12 a 13. Depois vem adolescentes. Isso aí, de 13 a 16 anos. E aí, completos. às vezes tem até uma treta, né? Que o adolescente, algumas classes, segura até 17. Então, assim, para quem é do JA, Ministério Jovem começa aos 16 anos, mas para as atividades gerais, na escola sabatina, o compasso é diferente, a gente tem que respeitar. Exatamente. Isso mesmo, com certeza. Então aí chega, adolescente termina Aos 16 aos anos 16. completos. Beleza, aí jovem de 17 em diante. 17 em diante. Legal. Aí pega o quê? Até 30 anos para ir passar Até pros 30. adultos? Mas Exatamente. tem uns que pegam aquele texto, né? Viver até os 100 anos, ainda jovem. Deixa eu dar 60 anos ainda uma coisa fica tá na no meu sala dos coração. jovens. Não tem essa Desabafa, de jovem pastor, com 100 vai. anos, é até 30. 30, pelo amor de Poxa, cara, eu Deus. sempre falei isso, cara. Não. Gente, isso atrapalha demais, porque o mundo é diferente. Então, é cara, verdade. por favor, me ajudem. Vencer na vida, né, Felipe? Mas, gente, eu sei, ó, a gente tá falando isso aqui, a gente tem até um embasamento em termos de manual da escola sabatina, as orientações, essas idades e tudo. Se você quiser mais informação sobre isso, é só procurar a professora Lídia, certeza. pastor Felipe, os jovens, a minha questão de jovens e adultos, né? Sim. Também Verdade. a escola sabatina. A gente pode passar toda a orientação nesse aspecto. Mas só que eu sei que existem situações que às vezes é mais complicado isso, né? E tal. Mas a gente está inteiramente à disposição para poder orientar, ajudar aí na sua realidade, tá? Mas vamos seguir aqui, professora. Vamos lá. Essa questão da linguagem, da abordagem, é uma galerinha que a gente tem que ter uma linguagem mais próxima, né? Mais contextualizada. O que você poderia nos falar nessa questão, né? Sim. Dessa linguagem, abordagem, da lição para os diferentes públicos das novas gerações? Sim. Primeiro, oferecer uma linguagem simples, Nada de acessível para complicar, eles, né? né? Porque não adianta nós também Não, de usarmos hebraico, termos... grego, né? Exatamente, termos robustos, Aí é né? mistério, Sem né, Felipe? explicar. verdade. Of the King, of the Sem Power. explicar para esses meninos é muito difícil. Então, assim, para eles não vão entender lé com cré. Vai entrar por aqui, sair por ali, e eles vão sair de lá vazios, né? Então, uma linguagem simples, acessível, é muito E interessante. contextualizada também, né? Contextualizada, era sobre isso que eu ia falar agora também. É importante, como eu disse lá no começo, a gente utilize questões de problematização que eles vivem atualmente, fazendo um paralelo com a lição, sempre. Isso chama Legal. muito a atenção deles, né? Legal demais. Por exemplo, outro dia eu fui numa sala, eu participei de uma classe da Escola Sabatina, a gente estava falando sobre fidelidade, e no momento ali nós falávamos sobre os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E ali eu achei interessante, porque o professor fez uma abordagem da seguinte forma para os meninos que estavam ali. Ele perguntou assim, na escola, como que é a sua fidelidade? Você já teve algum momento em que você precisou mostrar fidelidade a Deus diante dos seus amigos? Aí teve um menino que foi super tímido, mas ele respondeu, ele levantou a mão e falou assim, teve um momento onde que eu vi que os colegas estavam colando na prova e eu não colei na prova. Eu achei tão interessante isso e eu senti uma sinceridade nele, né? Então, assim, ou seja, ele quis fazer um paralelo com o estudo, com aquilo que ele vive, né, com o estudo da lição. Eu achei super interessante. Uma outra forma também de nós aguçarmos nisso nele, essa linguagem, é a linguagem corporal. Então, às vezes, por exemplo, utilizar os próprios meninos, às vezes, como exemplos bíblicos. Legal. Né? Isso é uma forma Legal. também que ajuda muito, estimula muito. E uma outra forma também é sempre indagar eles perguntando o seguinte para eles. Se o tema é fidelidade, por exemplo, que é o que a gente está falando aqui um pouquinho, por exemplo, se Jesus se convidasse para passar o dia com você levaria Jesus para assistir às séries que você assiste, por exemplo? Legal. Se Jesus passasse o dia com você, você entregaria o seu fone de ouvido para Jesus ouvir a sua playlist? Fica né? aqueles 30 segundos de silêncio. Exatamente, Reflexão. exatamente, né? Então, isso são ferramentas, são recursos que ajudam muito na linguagem deles, né? Ou seja, a gente consegue fazer uma abordagem diferente, mas uma abordagem super atual dentro da história da lição da Escola Sabatina. E até assim,
o que a gente pode fazer é não apenas, pegando o gancho da pergunta, Sim. será que ele ouviria? Mas, tipo assim, galera, dicas. É isso que eu acho que eu sinto falta, sabe? A gente fala, não pode. Não pode. Mostra Isso o mesmo. erro, Não vamos dá, dizer assim, isso mas não aí. apresenta a solução. É isso Então, aí. imagina, né? Ó, dica cultural dessa semana. Tem filme tal, série tal. Ó, essa playlist aqui, legal. É isso aí. Vai ser a música da semana. Vou dar um Pronto. testemunho, então, Olha pegando aí. o gancho de vocês Abra o dois. teu coração. Abra. Semana passada eu tive o privilégio de estar na igreja Nova Carapina 2 e a classe de adolescentes deles lá é muito legal. E aí o tema da semana passada, só fazendo um resumo aqui, foi pescadores de homens. Sim. Aquele texto de Jesus, né? Quando ele chama ali os discípulos que eram pescadores de peixe para se tornarem pescadores de homens. Só que falar de pesca para essa gurizada, a maioria nem sabe o que é. E a gente foi explicando ali o contexto cultural, da época e tal. E aí eu falei assim com eles lá na classe. Eu falei, qual é o termo que nós poderíamos usar que é atual, que é um sinônimo de pescadores de homens? Ó, lembra, eles eram pescadores de peixe, aí Cristo pegou essa palavrinha e trouxe eles agora para serem pescadores de homens, para levar a salvação. E hoje, qual que é a profissão do momento? Aí a galera, TikTok, YouTube, mas qual que é o influencer? Aí chegamos na palavrinha influencer. Eu falei, e vamos aplicar agora para o nosso contexto. Será que Jesus não nos chama também para sermos influências dele? Que legal. Aqui Legal, show. através da rede social, da internet, da Que tecnologia. legal. Então, nós precisamos ser influência para essa geração. E aí eles gostaram tanto da ideia. Não, pastor, então vamos fazer um vídeo aqui para jogar para os nossos amigos, Que beleza. legal. Tá, mas qual que vai ser a frase que a gente vai usar? Aí entra o contexto cultural, a relevância, né, de aplicar para o contexto atual, mas também dá a solução, né, a prática. Aí eles fizeram um vídeo lá, aí escreveram uma frasinha lá, quem topa com Jesus é top. Aí foi a frase que eles usaram lá na classe. Eles são criativos, Então, né? Sim. E aí eles ficaram felizes da vida. Fizemos um vídeo de 20 segundos e aí eles mandaram para os amigos dele no WhatsApp e tal. Então, aplicamos na prática aquilo que de fato eles aprenderam, trazendo o contexto cultural da época, com palavras do momento, e eles ficam felizes da vida, porque eles fizeram parte do Muito bom. processo. Então, E é uma galerinha, né, pastor, que a gente precisa sempre orientar os professores a ter uma certa paciência com eles, né? Porque às vezes vê um erro que, né, por exemplo, eu fui adolescente, eu sei dos erros que eu já cometi, né, como juvenil e tal. E eu lembro que eu sempre tinha uma professora que via às vezes algumas coisas que eu fazia de errado, só que ela chamava minha atenção com sabedoria, né, com amor. E às vezes a gente precisa ter essa paciência, essa sabedoria, esse tato. Isso é muito importante, né, professora? Importantíssimo. Bom, o pastor Dilei, agora me responda uma coisa. De que forma a escola sabatina pode contribuir para o engajamento dos desbravadores na missão da igreja e no desenvolvimento dos valores cristãos? Vamos falar um pouquinho de missão agora. quando a gente tem essa base doutrinária, né, a gente já falou disso lá no início, a gente contextualiza essa mensagem para a gurizada e a própria lição, e aí eu vou pegar aqui, a gente tem alguns exemplares aqui, Olha aí. mostrar para os nossos professores aí. Vocês vão perceber, claro, em cada lição, nós temos ali alguns momentos que leva a criança, o adolescente, o jovem, a colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Então, vai ter momentos ali que vai estar assim, ore por tantos amigos, porque o tema da lição falou sobre isso. O tema da lição, pescadores de homens. Então, como é que você vai fazer para aplicar isso lá na missão? Aí a gurizadinha lá fez aquele videozinho lá que eles falaram de Jesus da forma que eles mais gostam de fazer, de se pronunciar. Então, a lição da escola sabatina, quando ela é feita ali direitinho, como a gente está falando aqui desde o início do podcast, vai levar com certeza o adolescente, o juvenil, a colocar isso como uma missão para a vida dele, de levar essa mensagem para frente. Quando a escola sabatina é relevante para a criança, para as novas gerações, ele vai sentir prazer em convidar os seus amigos para estarem também. Ele vai querer falar isso para os pais, a minha classe lá foi muito legal, a gente aprendeu isso e tal. E aí entra agora a sabedoria também do próprio professor, né? Ali da escola sabatina, de aplicar isso para a vida do adolescente, do juvenil e do jovem, que é o nosso foco aqui da nossa conversa. E fazer ele pegar toda aquela informação que ele já recebeu, contextualizar e agora pregar para aqueles que estão perto dele. Então, quando eles são desafiados, essa é a palavrinha que mais vai rodar dentro dos adolescentes, principalmente, eles ficam encantados.
desafiou eles, pronto. Aí eles vão para a missão. Excelentes ideias. Agora, pastor Felipe, é muito comum, às vezes, a gente encontrar algum jovem que está magoado com a igreja, está magoado com algumas coisas, e às vezes não quer mais frequentar, não vê mais sentido em frequentar a escola sabatina. O que você diria para esse jovem? Assim, talvez se fosse mais jogo nesse momento, a gente falar para você que está acompanhando, que é o professor. Por quê? Quando a gente está ferido, quando a gente está machucado, a gente pode ouvir o conceito mais fantástico. Sim. Só que aqui está fechado. Uhum. Então, assim, como é que a gente procede com as pessoas que estão em luto? É presença. Entendeu? Então, assim, qual é a dica que eu dou para os professores? Às vezes, fulano está desanimado, não quer mais saber da igreja. Aí você vai na casa dele, joga um catatal de ameaça, de olha, você não sei o quê, papapá. Você, às vezes, está falando que ele já sabe. E está falando até pouco, porque ele se conhece, ele se cobra. Ele sabe que ainda tem mais coisa ainda. Então, assim, para quem está desanimado, a primeira coisa é identificar o motivo do desânimo. Às vezes, esse jovem pode estar desanimado porque está desempregado. E aí, algumas coisas acontecem, ele não tem recurso para poder participar. Às vezes, ele pode estar tendo uma família que está se divorciando. Então, por isso que, para mim, a visitação é importante. E a presença. Porque você vai começar a perceber ali a causa do desânimo e aí você consegue trabalhar. Mas, assim, no geral, o que leva as pessoas a desanimarem? É quando elas têm um ideal muito grande de fé cristã e elas veem que elas não vão alcançar aquele ideal. Então, frustra. Então, para mim, esse é o perigo do perfeccionismo na nossa igreja. As igrejas que são perfeccionistas, elas são as igrejas em que você chega e você não tem jovens e você não tem novos convertidos. Porque você bota um ideal tão alto... Idealiza um padrão... que ele não consegue alcançar. Então, assim, o que é para esse jovem desanimado? É a gente fazer ele entender de que ele está num processo de crescimento, de que ele vai errar, de que ele não amadureceu totalmente, que Jesus aceita ele como ele está, e essa obra é uma obra que leva tempo. E ele entender de que ali, na igreja, na classe principalmente, está todo mundo indo em frente se ajudando. Os contratempos vão vir, mas a gente não vai deixar ninguém para trás. Legal. Então, assim, é interessante que o papel do professor nesse processo ele é muito importante, então. Isso aí. De estar ali visitando, tentar entender a causa. Ter empatia, né? E simpatia. Eu acho que é o mais importante. Não, e aí você vê a importância da parceria do professor, por exemplo, com o Ministério Jovem, que aí, às vezes, o diretor JA ou o pessoal da base, se são líderes diferentes, vão poder dar um feedback. Com o Clube dos Desbravadores, o pessoal do Ministério Infantil, principalmente com o Clube Aventureiro, o Conselheiro, chegar, olha, o que está acontecendo? Aí, isso é uma vantagem que o professor de adultos não vai ter. Então, assim, a gente tem que aproveitar mais essa ferramenta. É verdade. Gente, coisa boa, né? Quantas dicas, quantas orientações. E você, tá gostando do nosso bate-papo, do nosso podcast? Eu tô amando. Que bênção, muito legal. E assim, você pode até aproveitar e colocar aí no chat, nos comentários aí no YouTube, quem sabe algum jovem, o nome de algum jovem que você gostaria que nós orássemos. A gente vai orar por ele, a gente vai orar por sua classe. Se você quiser colocar o nome da sua unidade, vamos fazer uma corrente de oração. Vamos aproveitar essa ferramenta e vamos juntos orar para que, de fato, né, as nossas unidades de jovens, adolescentes, juvenis, enfim, possam continuar crescendo e avançando, tá? Bom, a gente está caminhando para a parte final e eu queria agora fazer uma pergunta para a professora Lídia. Eu queria fazer uma pergunta e em algum momento eu queria até falar um pouquinho sobre isso aqui também, que é o seguinte... você tem alguma experiência, conhece alguma experiência marcante de transformação de algum jovem ou adolescente que foi através da escola sabatina? Pastor, eu tenho muitas. Por onde a gente passa, sempre alguém comenta, fala conosco, conversa conosco sobre e conta alguma experiência, né? Mas eu quero contar a história de uma adolescente, que hoje jovem já, a Maria Clara. A Maria Clara, ela perdeu os pais muito cedo. Então, ela foi criada pela tia com muita dificuldade, muitas limitações. Porém, a tia era professora da classe da Escola Sabatina dos Adultos. Mas a tia nunca deixou de levar a Maria Clara
para a classe das crianças. E lá, embora ela tenha perdido os pais muito cedo, ela se sentiu muito acolhida por todos, que é o que a gente estava falando sobre amor, sobre empatia, sobre a gente olhar também para adolescente, para criança, né, para o jovem. E ela se sentiu acolhida por eles. Ali, ela continuou a sua trajetória, se batizou. Olha aí. Eles abriram um pequeno grupo através da classe da Escola Sabatina, por isso que você disse também da importância, Sim. né, das classes bíblicas, dos PGs, dentro dessa estrutura da Escola Sabatina. Ela se batizou e ela não parou por aí. Ela alcançou a idade dela, né, de como adolescente, terminou ali o ciclo dos 16 anos, mas hoje ela é uma líder de Olha aí, adolescentes. gente. Legal, Que né? top. Então, realmente é uma história assim comovente, uma história maravilhosa, assim como tantas outras histórias que a gente tem. Posso contar uma também? Claro, uma com minha. certeza. Uma minha, pastor. Eu nasci num contexto de igreja, né? Meu irmão mais velho é pastor. Um abraço pro João, mas não sei se ele vai assistir isso daí. É pastor lá no Maranhão. Tem o meu irmão do meio, que é o Jefferson, que é ancião de igreja. Um abraço também, G. Ancião lá em Frutal. E, assim, nascemos, né? Num contexto de igreja e tal. E, assim, eu sempre fui na escola sabatina. Era daqueles de decorar os versinhos, aquela coisa toda. E eu lembro até hoje o nome da minha professora de primários. Lídia. O nome dela, Lídia. Olha aí. Minha xará, hein? Aí, teve uma vez, cara, que ela chegou, assim, pra mim e disse assim, olha, Janderson, você tem tudo pra ser um pastor. Quando ela me falou isso, eu não tinha muita noção do que ela estava dizendo, né? Pastor e tal, será? Aquela coisa toda e tal. Mas ela falava isso com muita firmeza, você tem tudo pra ser um pastor. Aquilo ficou na minha mente, desde criança. Cresci, aquela coisa toda. Aí, quando eu completei 17 anos, eu mudei de cidade. Até então era Varginha, cidade de nascimento. Só que quando eu completei 17, eu mudei para Uberlândia. E aí eu perdi o contato. O pessoal de Varginha, perdi o contato, aquela coisa toda. Fui fazer teologia e me tornei um pastor. Quando foi recentemente, não sei quanto tempo, mas pouco tempo, eu descobri que a Lídia faleceu. Ela faleceu. Eu não sei, eu imagino que antes de falecer, ela soube que eu me tornei um pastor. Mas eu não tive a oportunidade de, quem sabe, agradecê-la, porque eu já estava em outra cidade. Dessa cidade fui fazer teologia, eu não tive a oportunidade de agradecê-la e dizer para ela assim, obrigado, porque você viu em mim algo que eu mesmo nem via. Era criança, Sim. mas você enxergou algo em mim. Mas eu creio que eu vou encontrá-la no céu. Amém. E lá Amém. no céu eu vou poder dizer para ela, Lídia, obrigado, porque você foi minha professora, me ensinou da palavra, muito daquilo que eu sei foi você que me ensinou. Eu agradeço porque você me incentivou a ser um pastor. Amém. Né? Então, assim, foi uma experiência que me marcou demais. Agora, pastor Udilei, para a gente fechar aqui com chave de ouro o nosso bate-papo, que conselhos práticos você daria para as igrejas que desejam revitalizar a escola sabatina nessa parte infantil, juvenil, a parte de jovens? Que recado você daria, meu amigo? Muito bem. Esse eu anotei, tá? Eu não queria perder nada. Isso aí. Eu queria dar aqui 5 dicas. Pode ser? Opa, claro. 5 dicas Rapaz, práticas você aqui. é o que está fechando, então... Faz Eles teu vão- nome. Eu vou até olhar para os nossos professores que estão acompanhando. 5 dicas aí para a gente poder avançar aqui com a questão aqui da Escola Sabatina. Primeira, a equipe da Escola Sabatina ela precisa ser apaixonada pela Escola Sabatina. Aí eu li uma frase essa semana que eu gostei muito, que diz assim, ó, a Escola Sabatina começa no coração de quem ensina. Olha aí. É Olha verdade. que legal. Top. Top. Se o professor não for de fato apaixonado, aí entra aí Olha os aí, ó. professores apaixonados, não vai dar certo. Ele tem que Perfeito. internalizar isso, ser apaixonado pelo que ele está fazendo, e aí entra as faixas etárias, né, aqui representadas. A professora lá do Hall do Berço, ela tem que ser apaixonada por Com bebê. certeza. O professor, a professora dos adolescentes precisa ser apaixonado por adolescentes. Se ele detestar adolescente, desculpe a Fato. sinceridade, mas teu lugar não é nessa isso aí. sabatina. Isso aí. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, nós precisamos ser criativos e intencionais. A lição já traz muita dica para nós. Já tem tudo ali escrito. Só que a gente precisa ser intencional. A lição traz um padrão.
mas quem sabe esse padrão não é a realidade lá dos meus adolescentes, dos meus juvenis. Então, eu tenho que ser criativo Isso aí. para transformar essa linguagem na linguagem deles e ser intencional. Entre a parte missionária que nós já conversamos. Perfeito. O terceiro ponto, criar pontes entre aquilo que é estudado e o que é vivido. Isso a gente já conversou aqui um pouquinho, de fazer essa aplicação para o contexto da criança, do adolescente, do jovem, né, com base ali naquilo que a lição está falando. Quarto, ouvir os próprios alunos. Eles têm muitas ideias, eles têm muitas dicas também. Então, ouvi-los é muito importante. Não é criar aquele padrãozinho lá, não, vai ser assim e acabou. Isso aí. Mas será que isso de fato está sendo relevante para eles? Então, é legal de vez em quando reuni-los, bater um papo ali. E aí, galera, como é que está a nossa classe aqui? A gente pode melhorar alguma coisa? A gente pode modificar alguma coisa? A gente tem que dar mais tempo para a lição, menos tempo para a lição? A gente tem que melhorar aqui a parte musical? Enfim, então, ouvi-los. E o último conselho, aí eu vou direcionar essa fala aqui mais uma vez para os nossos professores. Não desistam, viu? Por favor. É trabalhoso, é isso mesmo. A gente gasta tempo, até recurso, mas não desistam. Às vezes a gente pode pensar assim, pastor Jantos, mas a minha classe tem pouquinha gente. Eu só tenho aqui 4 alunos, eu vou fazer de qualquer jeito. Só tem 10. Aí eu vou lembrar da história de Jesus. Jesus, ele tinha 12 que andavam com ele. E ele fez questão de, com esses 12... Ele ficou ali pelo menos 3 anos e meio ali discipulando, cuidando. E esse é o papel do professor. Excelente exemplo. É um grupo pequeno, 8 crianças, 8 jovens, quem sabe um pouquinho mais, 10, ou depende do contexto da igreja, o tamanho da igreja. Mas é esse grupo que o professor tem o privilégio e a responsabilidade de discipular. Exato. E através desse grupo de 10, 12, esses meninos e meninas vão impactar o mundo. Então, olha a importância da Escola Sabatina. Então, para resumir, primeiro ponto, a paixão pela Escola Sabatina, ser criativo e intencional, criar pontes entre aquilo que é estudado e vivido, ouvir os próprios alunos e não desistir. Jesus não desistiu, ele foi até o fim. E através dessa paixão, criar outras Marias, né? Exato. Que se tornaram líderes, né? Então, isso é essencial. Discipular outras pessoas, né? Exatamente. Pastor Dilei, rapaz, arrebentou. Brilhou. É isso. Você brilhou, amigo. Fechou com chave de ouro. Deus seja louvado. Amigos, é isso. O que você achou aí do nosso primeiro episódio, desse segundo módulo do nosso curso, Professores Apaixonados? Eu gostei demais. Vocês gostaram? Foi bem Foi essa. legal? Muito Foi bom, bacana? muito Passou bom. até rápido, né? Foi. Foi Voou top o tempo. demais. E eu queria finalizar indicando para você o uso desse cartão. Provavelmente você já usa aí. Esse cartão é o cartão da unidade, que foi feito para você, professor, né, usar aí. E esse cartão é legal porque ele não é só para preencher quem foi, quem não foi, se a pessoa estudou 7 ou não. Ele dá algumas dicas do que pode ser feito ao longo do trimestre ou do mês. Por exemplo, oferecer estudos bíblicos, dar estudos bíblicos junto à panela. Olha aí, pastor Dilei. Benção. Feira de saúde, caminhada de oração, festa da família. Então, dá para você fazer um planejamento aqui. Esse cartão aqui, ele é do uso, pastor, até de adultos e jovens. Sim. Pode ser usado para essas duas faixas etárias. E temos aqui o de crianças, né, professora? Isso mesmo. Temos aqui o de adolescentes e crianças. Olha só, um cartãozinho todo colorido, legal. E aqui também traz algumas metas para a Olha nossa aí. unidade. Então, comunhão, relacionamento, missão, dados importantes, lógico, para os relatórios internos da Escola Sabatina. E a gente consegue também mensurar aqueles que estão se dedicando e estudando a lição da Escola Eu Sabatina. sei que tem muita gente que gosta do 7Me e tal, porque hoje tem lá no 7Me também. Legal. Mas eu sempre indico o uso do cartão manual, sabe? Esse cartão ele é até mais contextualizado para a nossa realidade, para aquilo que a gente está enfatizando aqui no nosso campo. Então fica essa dica aí para vocês, tá? Pessoal, então é isso. Entre no nosso grupo de WhatsApp. Nós temos um grupo de líderes da Escola Sabatina e temos um grupo para a classe dos professores, para os professores da Escola Sabatina. Imagino que os meus amigos também têm os grupos aqui. Sim. Vocês podem fazer contato com eles também. Então, estamos juntos. Vamos fazer uma oração aqui para a gente finalizar? Vamos orar? Grande Deus, grande Pai, muito obrigado, Senhor, por esse encontro tão produtivo que nós tivemos aqui. Nesse primeiro episódio do segundo módulo do nosso curso, falamos sobre a importância da Escola Sabatina para as novas gerações. Pai, nós entendemos que as nossas crianças, os nossos jovens, adolescentes, não são o futuro da igreja, eles são o presente. E é por isso, ó Deus, que nós queremos valorizá-los, nós queremos cuidar mais deles. Então, que o Senhor abençoe
essa pessoa que assistiu esse podcast, esse líder, esse ancião, esse professor, essa professora, para que juntos, unidos e focados, nós possamos ajudar a fortalecer ainda mais a escola sabatina em nossas igrejas. Nos abençoe, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. 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 Valeu, pessoal. Até o nosso próximo episódio. Estamos juntos. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau.